Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Eu sou o Rodolfo de Santi, diretor técnico da Informática de Municípios Associados, a IMA. Estou aqui com a Luciana Mazelli, ela que é especialista em políticas públicas e inteligência artificial e fundadora da Impact AI, Impactei. Ai. e que com muito prazer aceitou o nosso convite e para falar um pouco sobre cidades inteligentes e o paradigma da mudança que a inteligência artificial está trazendo para os municípios e para o setor público como um todo, né, Luciana? Muito prazer, Rodolfo. Bom dia, pessoal. Acho que vai ser um prazer trocar aqui tanta informação, conhecimento e, enfim, espero que essa nossa troca potencialize futuras mudanças no setor público e que motive as pessoas cada vez mais a aprender sobre o tópico e que a gente consiga aí fazer bastante impacto com essa conversa. Excelente, é um assunto que está cada vez mais popular, né? E desde que as cidades começaram a se mover para se tornar mais inteligentes, numa tentativa de alcançar, primeiramente, indicadores, se criou aqui o que a gente chama de o hype, né? Hype das cidades inteligentes. E depois, agora, com a inteligência artificial, está acontecendo de novo, né? Então, essa situação que acarreta uma corrida por indicadores, o que que você analisa, o que que você percebe a respeito disso? Acho que desde que, enfim, 2023, que veio o chat GPT, que as pessoas começaram a descobrir um pouco mais a inteligência artificial, parece que tem gente que acha que a inteligência artificial foi criada ali junto com o chat GPT, né? Então, acho que tem muito uma diferença entre, bom, a inteligência artificial foi criada ali em 1960, nessa época, e acho que tem uma falta de conhecimento nesse primeiro ponto. E as cidades inteligentes, a gente já está começando a trabalhar nisso desde 2016, que a gente já teve esse hype, conforme você disse. Agora, eu sinto que parece que a gente vive assim uma dicotomia entre pós-chat GPT, vamos ter inteligência artificial, precisamos ter inteligência artificial em tudo. A cidade inteligente, ela vai voltar ao seu hype, tá voltando já, conforme você falou, né? Mas é engraçado que eu sinto que, por causa do hype da inteligência artificial, as pessoas não estão olhando para trás e vendo tudo que a gente já avançou em cidades inteligentes, smart cities. O sul do Brasil também investe nisso há bastante tempo. Então, existe essa corrida muito para falar que está utilizando inteligência artificial, mas não necessariamente para utilizar a inteligência artificial da melhor forma ou focada no cidadão ou no usuário. Então, acho que está muito mais agora num momento de estamos utilizando inteligência artificial, não importa para quê, mas pelo menos para se posicionar e falar, estamos aqui, estamos usando. É comum que lá, como você citou, em 2016 e até um pouco antes, eu lembro, em 2012, quando a gente começou a falar sobre cidades inteligentes, e nem, na verdade, tinha esse termo ainda, era cidades conectadas, Uhum. que se falava, e o hype era você colocar Wi-Fi para as pessoas acessarem internet gratuita, ter fibra ótica conectando os postos de saúde, os estabelecimentos públicos, e se chamava de cidade conectada, que de fato realmente veio a proporcionar aí melhorias muito importantes. Sim. Mas isso não quer dizer que a cidade realmente ela se torna mais inteligente, mais efetiva, né? Os problemas burocráticos, a qualidade de vida das pessoas, a situação econômica do próprio município, ela não melhora do dia para a noite porque você coloca uma lâmpada de LED e uma fibra ótica. Isso é Totalmente. um caminho importante. Você vai economizar energia, você vai tornar o acesso à informação, principalmente dos estabelecimentos públicos, mais rápido. Portanto, tem uma eficiência intrínseca ali. Mas isso não quer dizer que você resolveu problemas estruturais, como o problema do saneamento, do lixo, né, das rodovias, das estradas, das ruas da cidade. Sim. E muitas delas ainda carecem, em vários municípios brasileiros, de reformas constantes ou então de reestruturação urbanística, né? Totalmente. E eu acho que eu vou só adicionar um ponto
que por mais que a gente já tenha avançado muito na parte de internet, conectividade, a gente ainda tem o que a gente chama de digital divide, que são as comunidades remotas que ainda não têm acesso a essa tecnologia e a internet. Então, como que a gente vai falar sobre tecnologia e inteligência artificial se a gente tem uma grande parcela da população que ainda não tem alcance? Então, provavelmente, se a gente não solucionar isso, a gente vai criar ainda mais uma divisão e uma desigualdade ainda maior, onde as pessoas que têm internet e tecnologia e inteligência artificial e as pessoas ainda que nem essa tecnologia ainda nem chegou lá. Não alcançou essas pessoas. E essas pessoas acabam ficando invisíveis para o governo. Exatamente. Como que eu vou desenvolver políticas públicas? Aí entra na área do seu conhecimento. Se eu não conheço os hábitos do cidadão, e é uma coisa que a inteligência artificial se propõe a fazer cada vez melhor. Entender quais são os hábitos de consumo já existe há muito tempo. Uhum. Netflix e outras plataformas de streaming já fazem isso há muito tempo para entregar um conteúdo para o telespectador, né? Agora, como que o governo consegue, através da inteligência artificial, entender o seu público, dirimir a invisibilidade do cidadão, que está à margem da conectividade até, e torná-lo participante democraticamente de decisões públicas do dia a dia? Ou que o seu próprio hábito influencie em decisões de políticas públicas que vão resolver os problemas sociais que já estão estruturados há muito tempo? Acho que primeiro a gente tem uma capacidade agora, junto com a inteligência artificial, eu acho que tecnologias, não só a inteligência artificial, mas de abrir a participação da população na tomada de decisão. Então, a gente consegue fazer portais para que a população consiga participar. Antes, a gente tinha muitos, enfim, comitês regionais, enfim, presenciais. Então, a gente consegue utilizar a tecnologia para fazer com que as pessoas não necessariamente precisem estar ali, mas que elas consigam participar de maneira online, dando a opinião delas, enfim. Então, acho que a gente poderia usar a tecnologia para aumentar a participação dessa população. Em relação ao digital divide, a gente tem que conseguir chegar com a estrutura de tecnologia de internet nessas regiões, e a gente precisa garantir que, essas pessoas que não têm acesso, elas irão ter computadores, que muitas vezes não têm. E aí a gente vai precisar conversar sobre subsídios e, enfim, como que a gente vai conectar essa população. A gente precisa também dar uma literácia ali de tecnologia para essas pessoas. E aí não adianta a gente falar de tecnologia quando a pessoa não é alfabetizada. Então, acho que todas as políticas, elas acabam sendo interligadas, o que em políticas públicas a gente fala de políticas intersetoriais. E além disso, acho que em relação a entender os hábitos da população, a gente precisa também ter um cuidado para não virar uma supervigilância. Perfeito. Mas acho que é entender quais são as principais dores da população, qual que é o problema daquele município, e a partir daquele problema, qual é a tecnologia que a gente vai utilizar. Porque talvez não seja inteligência artificial, mas com isso a gente consegue também utilizar muitos dados que os municípios já têm para conseguir fazer esse diagnóstico. Mas até em relação à população invisível e tudo mais, acho que a gente precisaria dar um passo para trás, que um dos grandes problemas do setor público é a falta de dados. Então, a gente também tem a população invisível do governo, que são as pessoas que ainda não estão na base do governo, por assim dizer, e também tem a população que já está na base, mas que está recebendo alguma coisa do governo, mas que a gente tem problemas de monitoramento das políticas públicas. Então, a gente precisaria melhorar ali a nossa base no setor público de monitoramento das políticas públicas e obtenção de dados, para aí sim depois a gente conseguir falar de tecnologia. Tem um termo em inglês que lá na engenharia de software a gente usa bastante, que é garbage in, garbage out. Se entra lixo, sai lixo. Exatamente. Se você tem dados que não estão aprimorados, curados, estruturados de uma certa forma que você, inclusive, que você consiga tirar de dados históricos vieses que vão gerar vieses para a inteligência artificial de desigualdades, né? E a inteligência artificial é muito boa disso, de capturar padrões. Então, seu dado tem padrões ali, mesmo que não perceptível pelo ser humano, mas que ali ela remete a
viés de desigualdade social, você tem que estar totalmente a par disso. Então, o ser humano ele é a peça-chave fundamental para dirimir informações que podem gerar vieses. Mas hoje, se você simplesmente colocar a inteligência artificial em dados que não tem o cuidado que você está colocando, você vai criar uma catástrofe, não vai? Exato, exatamente. A inteligência artificial não faz milagre, né? Ela potencializa tanto o bom quanto o ruim. Então, se a gente tem uma gestão que o processo está defasado, ou defasado, ou com algum, enfim, algum problema, ou a gente não tem o dado, a gente vai colocar uma rodinha que não vai rodar perfeitamente. Ela vai ficar sempre, enfim, falhando ali. E a gente fala muito que a inteligência artificial ela pode extrapolar nas desigualdades que a gente já tem. Porque assim como a inteligência artificial ela capta os padrões, tem muitos padrões que os humanos que entendem das desigualdades, que entendem ali o que a gente já tem, com toda a produção que a gente já tem de evidências, só o humano, conforme você disse, né, inteligência artificial a gente chama de human in the loop, que é um humano ali no centro, olhando as decisões, enfim, os dados da inteligência artificial e entendendo o possível risco daquilo, né? Então, principalmente para tomada de decisão, quando a gente está falando, por exemplo, de crédito ou de algum subsídio que o governo vai dar, alguma coisa que impacte no que a população irá receber numa decisão do governo, se o Rodolfo vai receber, por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado nisso, porque os dados, eles representam o que a gente tem na população, os dados, eles não criam nada. E se a gente pega esses dados que já representam a população, e principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente tem um país extremamente desigual, dentro de municípios e entre regiões do Brasil, a gente precisa conseguir entender essas nuances, o humano precisa, a gente ainda não chegou num ponto da inteligência artificial entender essas nuances, justamente para conseguir atuar antes de qualquer decisão da inteligência artificial. Para também não falar, o meu maior terror é a gente chegar daqui uns anos e falar, não teve nenhuma imparcialidade, porque foi a inteligência artificial que decidiu, não fui eu. Mas a gente precisa ter um responsável por essa tomada de decisão e a gente precisa saber que a inteligência artificial ela não é imparcial. Ela é parcial com base nos dados. Existe um conceito que a maioria das pessoas elas fazem de inteligência artificial como se fosse o oráculo, o santo graal, que ela vai resolver todos os problemas. E temos que acreditar nisso de certa forma, né? Uma tecnologia que cresce na velocidade e na escala que a inteligência artificial está crescendo e impulsionando outras disciplinas, outras tecnologias junto com ela, a medicina, a robótica, a eletrônica, né? E a arquitetura também. Isso também gera uma série de preocupações, né? E você falou, realmente é importante, cada região do país, micro-regiões e municípios têm realidades muito desiguais, muito diferentes entre si. E ter um padrão para todos seria realmente um erro muito grave, porque você vai enviesar muito claramente. O viés da inteligência artificial não é grotesco, ele é muito sutil e vai passar despercebido. Esse é o problema e temos que ter o human in the loop, o homem, a pessoa agindo no processo. Então, que pessoas e processos importam mais do que ferramentas nesse processo todo. Totalmente. Totalmente. As pessoas estão focando muito na tecnologia e não na base que vai na base e no desenho para essa tecnologia. A tecnologia acaba virando como se fosse um glacê do bolo. E não é. Ela é a base, né? Mas desde que utilizada como o que ela é realmente uma ferramenta. Exato. E existe ainda várias tentativas dos governos colocar a inteligência artificial para não perder o ritmo do crescimento, inclusive de outros países como China, Estados Unidos e União Europeia agora se manifestando com a soberania de tecnologia que eles estão correndo para alcançar. Agora, existe um erro, né, e um risco muito grande de você comprar qualquer tecnologia e colocar lá dentro sem pensar nos dados, nos processos. Isso tudo vai gerar, em algum momento, se não bem acordado, coordenado, dados e processos, o que se chama um inferno do piloto. Já ouviu falar desse termo? Não, inferno O inferno do piloto. O piloto no sentido de que toda tecnologia ela tem que passar por um momento de piloto. Só que se você não estrutura esse piloto para que você entenda quais são os problemas que ele vai resolver ou quais os problemas que ele vai
descobrir no meio da transição de piloto até chegar em produção, você não consegue. Você entra num loop eterno e nunca sai do Piloto. piloto. Então você fica uma roda Tem viciosa. muitas, não vou dizer nem só do setor público, mas tem muitas empresas também que é viciada em fazer piloto. Piloto, 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 e nunca sai dos pilotos. Já Nunca vai em percebeu? produção. Nunca escala. Acontece. Vira a fábrica de pilotos. Chamam isso de inovação às vezes. Não, mas eu acho que isso é um grande problema, assim, quando a gente conversa sobre, enfim, essa vontade, essa corrida para a inovação, justamente que você falou dos processos, porque antes de fazer um piloto, aí eu volto aqui na parte do processo, eu vou ser repetitiva. A gente precisa entender quais são todas as etapas que a gente quer, primeiro, focar no problema, qual é o problema que a gente quer resolver, qual que é a operação que a gente tem dentro, e depois disso em colocar a inteligência artificial. Acho que um grande problema que a gente tem dentro do setor público é que a gente tem a operação, ela é. A gente fala, né, de silos digitais dentro da inteligência artificial, mas acho que no setor público a gente também tem o silo do conhecimento dessas operações. Então, muitas vezes, quando a gente vai para o setor público e a gente quer digitalizar, eu preciso conversar com umas 10 pessoas para entender uma operação de uma política. A gente também não tem uma gestão desse conhecimento. Uhum. Então, volta que a gente tem vários problemas antes disso, antes de falar da implementação da inteligência artificial, né? Eu chamo isso de síndrome da repartição pública. Você tem guichês. Repartição é o nome que se dá para isso. Você reparte cada um no seu quadrado, no seu cubículo, e você tem que pedir, por exemplo, um documento no segundo guichê que você já pediu no primeiro e pede no segundo novamente. Exato. Mas, assim, a gente já está melhorando muito Então, com parte da nossa certeza. digitalização de governo. Eu vejo o Brasil, assim, a gente já avançou muito. E aí, acho que entrando até na parte que você falou, né, de soberania, justamente a gente precisa saber esses processos muito claros para entender quais são os dados que a gente vai utilizar. E a partir dos dados que a gente vai utilizar, onde que a gente vai armazenar esses dados? Porque a gente precisa saber se a gente vai usar um fornecedor americano. Uhum. Hoje em dia, assim, né? A gente vai ter que escolher entre o americano e o chinês. Exato. E entender também, justamente nos processos, quais são os contratos que vão estar vigentes dentro desses contratos. Aí respeitar a nossa LGPD, nossa internacionalização dos dados e tudo mais, para a gente saber fazer uma escolha do o que a gente vai largar a mão e a gente vai aceitar dividir com os fornecedores, se eles forem americanos ou chineses, enquanto a gente ainda não tiver uma capacidade, talvez, de termos um cloud nacional. O que a gente vai aceitar transferir e o que a gente vai deixar em loco. Só que se a gente não tiver uma visão muito clara de todos os processos, todos os contratos, todos os riscos que a gente pode ter com isso, é muito difícil a gente falar de soberania, porque a gente já perde totalmente o controle. E aí a gente também tem todo o risco também, não só de cloud no ponto de vista de riscos de transferência de dados, mas também sobre o lock-in, que é o que a gente chama de quando a gente pega um fornecedor de fora e a gente coloca ali a inteligência artificial, eu vou falar inteligência artificial, mas tecnologias no geral. A gente compra aquela inteligência artificial, mas depois, se a gente quiser mudar de fornecedor, a gente não consegue, porque não tem uma interoperabilidade entre o sistema dele e o outro sistema que a gente quer ir. O fornecedor ele pode mudar o preço dele no momento que ele quiser, porque ali o poder dele vai ter uma simetria gigantesca em relação a nós. E aí, com isso, a gente também perde o poder de tomada de decisão, o poder de proteção, enfim. E tudo isso precisa ser decidido muito antes, quando a gente fala de abertura de compras públicas. Então, a gente precisa ter isso muito claro quando a gente for fazer ter a intenção de implementar a tecnologia. Porque se a gente não tiver esse conhecimento antes, quando a gente já estiver preso dentro de um software, não tem muito para onde correr. E existe duas vertentes quando se fala sobre lock-in, né, que é você ficar preso com o fornecedor e ficar refém desse fornecedor. Né? Uma coisa é você ser parceiro do fornecedor e ter uma relação ali muito ganha-ganha, né? Ou seja, profícua para todos os lados. Agora, quando o fornecedor ele muda suas políticas
do dia para a noite, e essas políticas geralmente são internas da empresa, você não tem acesso, e são controladas por um país estrangeiro, inclusive, então realmente você fica refém. Acontece também na tecnologia quando uma empresa compra outra. Isso acontece a todo momento. Uma empresa compra outra e essa empresa que comprou, ela acaba mudando as suas políticas de Sim, licenciamento, de gestão e principalmente de preço, o que gera um dispêndio maior. Então, se o governo ele contratou, por exemplo, um ambiente de nuvem com IA e pagou lá um valor adequado, licitar e tudo mais, de repente, para ele ter continuidade numa próxima renovação, ele pode chegar a pagar o dobro, o triplo daquilo que ele pagou sim, inicialmente, e ele vai fazer questionar se ele deu o passo correto. Agora, qual que é a opção do gestor público? Cancelar o serviço da população, que já estava estruturado em andamento, pagar mais caro e ter ali um questionamento muito importante de órgãos de regulação, né? Então, é um dilema bastante importante. E soberania de IA, ela não passa somente por municípios fazendo seus próprios data centers, mas eu acredito que deveria haver, e está se criando essa oportunidade para haver isso, que eu vou dizer que é os data centers nacionais, ou sim. controlados por governos ou empresas nacionais, que continuarão sendo nacionais, que possibilitam que a gente tenha os dados regulados pelo governo brasileiro, e não por estrangeiros. Com certeza. Agora, qual é o papel e a oportunidade dos órgãos de regulação nesse sentido? Olha, eu acho que nos últimos, vou falar, aí, 5 anos, a gente está tendo uma mudança muito grande do posicionamento e do comportamento dos órgãos regulatórios. Antes, os órgãos regulatórios eles eram muito punitivistas, por assim dizer. E hoje em dia, até para a gente fazer uma licitação, a gente pode consultar eles. O que eu posso fazer? Como que pode ser essa licitação? O que eu preciso colocar? O TCU, o CGU também, eles estão investindo muito na questão de inteligência artificial. Se eu não me engano, tem uma até que eles estão compartilhando o código-fonte. Então, isso também dá oportunidade para vários municípios conseguirem ter a inteligência artificial que eles já estão rodando, que eles já testaram, eles já passaram por todas essas dores. Então, acho que desde um ponto de eles estão investindo muito em treinamentos, eles estão muito abertos para conseguir ajudar na parte de compras públicas e eles também estão investindo para conseguir aumentar essa colaboração entre, entre municípios, estados, enfim. Então, acho que a gente precisa começar a olhar, principalmente agora nessa fase que se a gente quer entrar numa soberania digital nacional, a gente precisa começar a focar numa colaboração. E acho que isso também é um desafio dentro do setor público, porque às vezes uma secretaria no mesmo estado não conversa. Hum, Então, até ter dados dentro do setor público é difícil. Os dois estão dentro do setor público, mas para você ter o dado que a outra secretaria tem, já é uma baita burocracia. Então, acho que ali eu diria que uma colaboração e aproveitar os órgãos de regulação que eles estão abertos para auxiliar os municípios nisso. Dito isso, aonde que a inteligência artificial realmente agrega valor dentro do governo? Bom, a gente tem desde a parte interna até a parte externa, que é onde o cidadão vê. Mas eu acho que a gente foca muitas vezes em querer mostrar que a gente tem, mas a gente pode utilizar a inteligência artificial para leitura de documentos, fazer relatórios, ajudar na parte de e-mail. Gente, por favor, não vamos para aquele e-mail que todos têm o traçadinho, você olha e fala assim, ai, fez com IA. Já dá até aquele... Mas, enfim. Também para ajudar na parte de dados, com Excel, enfim, até para os governos que não são tão... ainda não entraram na parte de programação, enfim. E principalmente na parte de operação e monitoramento ali das políticas, da parte realmente operacional, para a gente conseguir fazer todos os processos muito mais rápidos e assim a gente conseguir atender a população cada vez de uma forma mais eficiente. Acho que tem esse primeiro lado. E também tem a parte que eu acho que é a minha favorita, que é a preventiva. Então a gente consegue prevenir alguns riscos que a gente tem como Estado perante a população. Então a gente consegue, eu tenho um xodó dentro da Impact AI, que é uma IA para prevenção para prevenção de evasão escolar. Então a gente consegue prever qual que é o aluno que vai
provavelmente evadir ali da escola. Ou então, a gente também tem, por exemplo, a gente pode usar sensores em barragens, para ver quando que vai ter, por exemplo, uma quebra de barragem, ou ter sensor na rua para ver quando que... Aqui no Brasil a gente tem muita enchente, ia falar inundação, mas a gente tem muita enchente, e aí a gente consegue tomar ações, até assim, prefeituras e também na parte estadual, para proteger essa população que está em risco por conta das chuvas e inundações. Então, também tem essa questão de prevenção, e também tem a outra parte que é o que o cidadão vê, né? Então, chatbot, para, enfim, conversar com o governo para ter acesso a documentos, e também a informação ali de alguns serviços públicos, onde que tem postos, enfim, toda essa parte que eu acho que é a ponta, que é uma pequena fatia do que a população vê que pode ter de inteligência artificial, mas ainda tem todo um ecossistema aí por trás que também tem oportunidades. Hoje, as tecnologias em geral, e aquelas que são mais portáveis para o dia a dia do cidadão, elas já incorporaram a vida celular, todo mundo usa. Se você sai de casa sem o celular, você volta, a não ser que você pegou um avião, né? Mas você volta para pegar o celular de volta. Você não vive sem aquilo. Parece que você não anda direito, você não pensa direito. Eu não consigo nem me locomover. Exato. O Waze. Sem o Waze. Vivo sem o Waze. Como que você vai chegar numa cidade, num local onde você não conhece, e até quando você conhece, né? Porque às vezes tem algum impacto de trânsito, você tem um desvio necessário, todo mundo, pelo menos eu uso em todos os momentos. Agora, então, assim, a inteligência artificial, ela acaba sendo uma necessidade cognitiva para você resolver mais rapidamente os problemas que você não tinha antes da inteligência artificial, brincadeira. Não, mas para resolver os problemas do seu cotidiano, né? Sim. E não estou falando só de como pedir para a Alexa ditar a receita enquanto você cozinha, ou então pedir para o Waze achar o melhor caminho para chegar mais rápido na faculdade, né? Mas por exemplo, para você fazer uma petição ou fazer uma peça processual inteira, e a inteligência artificial faz isso muito bem. O que acaba criando o chamado Shadow AI, né? Antigamente se tinha e ainda tem Shadow IT, ou seja, é o uso da inteligência artificial, é o uso de uma determinada tecnologia pessoal por um funcionário dentro de uma empresa, porque ele usa aquilo para a vida dele, né? Uhum. Assim como já usa o celular para a vida dele, né? Praticamente ninguém mais tem o celular da empresa, o celular dele. Né? Não sei, casos muito específicos que a lei exige, ou então que a empresa regulamenta. Como que você vê essa transição assim de tecnologia do pessoal para a empresa, para o governo? Bom, acho que a gente tem alguns pontos, né? Vou falar muito sobre o Brasil. Acho que no Brasil a gente tem uma cultura que ela é boa e ela é ruim ao mesmo tempo. Então a gente, ao mesmo tempo que nós somos uma população que a gente adere à tecnologia muito facilmente. Assim, as empresas de tecnologia não à toa, o Brasil é um mercado maravilhoso para isso, porque a gente adere rápido, a gente adere fácil. Não à toa também a gente, depois dos Estados Unidos, acho que nós somos o país que mais utiliza Instagram, TikTok, porque, enfim, a gente tem essa FOMO de precisar estar sempre super antenado e tudo mais. Porém, a gente também tem o ponto de utilizar a inteligência artificial, a tecnologia, precisamos, porque senão estamos fora disso. Que até as empresas que estão beneficiando ou punindo os funcionários por usarem muito token ou pouco token, que não faz sentido nenhum. Mas é o nível de desespero que, enfim, esse FOMO, eu acho que é o principal sintoma desse FOMO de estar fora da inteligência artificial. E sobre o Shadow, eu acho que tem um ponto que tem empresas que elas ainda não colocaram a inteligência artificial e por isso os funcionários acabam usando o pessoal, ou então colocaram uma marca que não é tão boa na percepção do funcionário. E o principal risco disso é que quando você compra uma inteligência artificial para uma empresa, você consegue colocar algumas travas ali, algumas proteções que esses dados não serão compartilhados. Se eu acredito 100% nisso, não. Não acredito que vai vir
enfim, Microsoft, OpenAI e tudo mais, que eles não terão acesso a nenhum dado e o dado ficará na empresa. Isso aí eu ainda fico um pouco... Não acredito 100%, mas para além disso, o funcionário que ele pega o seu contrato com as informações do seu cliente, ou ele pega um contrato ou documento com a informação de toda a população, CPF, tudo, enfim, coloca na IA dele, ela está dando os dados para quem? Para a dona daquela empresa da inteligência artificial. Então, você está ajudando a treinar Exatamente. os seus dados para quem paga mais. Exatamente. E aí eu acho que tem um ponto que as pessoas ainda não entenderam, que o ouro do futuro vai ser dado. É o dado. Então, assim, vocês estão dando de graça. E aí você não está nem protegendo o seu não tá nem protegendo o seu cliente, e você também não está conseguindo proibir o seu funcionário de usar aquela outra inteligência artificial. E eu acho que aí entra muito também na questão de criar ali os guidances, como que fala? Guias, né? Guias, Roteiros de... criar as regras, né? As regras da empresa, os procedimentos da empresa para o uso da inteligência artificial, qual que vai usar, para que não usar. E aí também fazer treinamento. No dia 9/6, estamos hoje gravando, hoje é dia 10 de junho de 2026. Ontem era para ter sido aprovado o marco da inteligência artificial. Isso. O que Tema aconteceu? sensível. Tema sensível, né? Olha, não, ele tá ali num limbo, né? A regulação tá num limbo e tá chegando já ali na sua emergência antes de caducar. Então, até, assim, a gente tá num momento que a gente não sabe se a gente vai ter ou se a gente não vai ter. E essa é uma decisão que é essencial e urgente pra gente ter, tanto do ponto de vista de quem está trabalhando com a inteligência artificial e quem está investindo na inteligência artificial. Até se eu não me engano, o CEO da NVIDIA falou que essa demora está travando a inovação no Brasil. Então, Com assim, certeza. a gente chega num ponto que as pessoas falarem que a regulação vai travar a inovação, mas aí chegou um ponto que a regulação não anda e também está travando a inovação. É isso mesmo. Então, acho que o maior risco que a gente tem agora é a inteligência artificial e a regulação entrar numa polarização. Como que isso aí impacta na ética, na responsabilidade que as empresas, sobretudo governos, têm que lidar no dia a dia aqueles que não querem interromper o processo de inovação para a entrega de serviços públicos eficientes, melhorando processos, obviamente, sem uma regulação certa? O lado bom do Brasil é que a gente já tem a LGPD, a gente já tem um guia para a inteligência artificial no setor público, que por mais que ainda não seja uma regulação, a gente consegue ter ali um norte de como usar. O maior risco que eu vejo a gente não ter uma regulação é que a gente não tem uma questão de o que a gente pode realmente e o que a gente não pode fazer. A regulação de IA no Brasil, ela está espelhando bastante o que a gente tem na União Europeia, do AI Act, que é regular pelos riscos. Então, quanto maior o risco, a gente tem o que é proibido, a gente tem o que não é proibido, mas tem todas essas regras. Então, principalmente em relação a impacto e riscos, para a questão de ética e responsabilidade, isso é enorme, porque a gente pode ter um norte, né? A gente tem toda a proteção LGPD, mas a gente tem ainda todo um outro universo que muitas pessoas ainda nem sabem. Então, que a gente precisa ter transparência na tomada de decisão ali no resultado da inteligência artificial, porque é o que a gente fala que a inteligência artificial ela é um black box, então a gente não consegue entender como que aquela decisão foi tomada. Então a gente precisa ter transparência para saber quais foram os dados utilizados, qual foi o código utilizado, ter o máximo para tentar chegar na transparência dessa tomada de decisão, ter explicabilidade, então a inteligência artificial conseguir explicar como que ela chegou naquele resultado ou naquela decisão. E principalmente aí aqui eu vou falar uma coisa que é uma crítica ao AI Act e que eu espero que a gente resolva no Brasil, que é o accountability. Então, vamos supor, você implementou inteligência artificial em um município e essa inteligência artificial ela acabou criando uma desigualdade.
ou ela acabou ferindo um direito humano. Quem que responde? Vai ser o Rodolfo, que utilizou a inteligência artificial, vai ser o provedor da inteligência artificial, ou vai ser o funcionário que estava na ponta clicando o botão. Então, isso é uma parte que ainda é um buraco dentro do AI Act. Eu espero que a gente consiga chegar em algum avanço depois de ter a regulação, mas se a gente ainda não tem nem esse primeiro passo de ter uma regulação no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir dar esse segundo passo. E essa é um tema bastante polêmico, né? Muito. Porque ninguém toma partido no sentido de, olha, a culpa é a responsável por um problema sério, claro, estamos falando de grandes problemas, né? É uma pessoa física, um CPF, um CNPJ ali, porque o dado não é da empresa que fez a inteligência artificial. A inteligência artificial não é da responsabilidade de quem está operando ela, é apenas uma ferramenta, Exato. como em termos falamos aqui. Então, realmente é uma responsabilidade solidária e não exclusiva. Exato. E aí eu acho que é por isso também que tantas pessoas, assim, a gente pode ser tão. Acho que é por isso até que a gente precisa ter tanto cuidado quando a gente fala de inteligência artificial, porque a gente vai precisar. Hoje em dia a gente consegue responsabilizar, mas não adianta a gente responsabilizar uma inteligência artificial. Porque, assim, para quem? Quem que vai resolver? Então, eu acho que isso vai ser um ponto, principalmente quando a gente fala de setor público, né? E acho que aqui eu vou ser um pouco ainda mais polêmica, que é quando a gente fala de... Eu vejo muita gente, principalmente hoje em dia, depois de criar o Instagram, que eu acabei sendo mais conhecida além da minha bolha, mas muita gente fora da minha bolha querendo prestar serviços para o setor público. E me chamando para conversas, e querendo saber como que faz, como que não faz, enfim. Porque o setor público também, do ponto de vista de ofertar serviços, tem aquela coisa, né? São contratos grandes, enfim. Mas elas estão buscando muito uma fórmula de bolo ali, uma receita de bolo. E aí quando eu falo, não, gente, você entende a operação do setor público, você entende como o setor público funciona, e daí você coloca a inteligência artificial, a pessoa entende que não adianta, que ela não vai conseguir vender uma inteligência artificial que ela vende para a empresa de marketing da esquina para o setor público, porque ela vai precisar ter um conhecimento que aquilo não tem. Isso também é um outro risco, um outro medo que eu tenho, que é a gente acabar não aproveitando a potencialidade que a gente tem de pessoas dentro do setor público, dos conhecimentos que a gente tem ali, para criar ali um D2D, né, em vez de B2B, o D2D, para pessoas de fora que querem se aproveitar desse hype que a gente estava falando e não entender ali como as coisas realmente funcionam. E aí vai ser fácil, né? Tipo, não, eu só dei inteligência artificial, a culpa não é minha. Professor que eu sigo ele há muito tempo já, professor Leônidas Antropoulos, ele fala disso com um termo cunhado por ele, que é o Fabric Push, né? Ou Technological Push, que ou seja, vem uma empresa que tem a tecnologia e coloca isso dentro de governos, das outras empresas, como sendo o santo graal, realmente. E o governo, geralmente, por tentar resolver os seus problemas, achando que aquilo realmente é um santo graal, inclui, mas sem tomar os cuidados preliminares de você resolver a infraestrutura. Falando sobre cidade inteligente um pouco também, a gente sabe, né, que tem o conceito hoje de cidade inteligente, cidade cognitiva, cidade-luz, que é um novo conceito de cidades, mas que, na verdade, ele só segmenta o que nós já sabíamos, que a cidade inteligente é aquela que torna os seus cidadãos mais inteligentes. Então, se você tem uma retroalimentação de dados, e dados são produzidos essencialmente por pessoas, pelo menos ainda, então, quer dizer, se você tem cidadãos que tenham capacidade intelectual melhorada ao longo do tempo, e a cidade, o meio ambiente da cidade, que coproduziu essa condição para que os cidadãos se aprimorem cada vez mais, melhora a qualidade de vida, não é só dar conforto, mas é permitir que a pessoa se desenvolva cognitivamente, alce outros patamares de instrução ou então de
de renda. Então, essa situação ela retroalimenta a cidade, tornando ela mais inteligente, e aí vira-se um ciclo virtuoso de crescimento. Esse é o paradigma prospectivo de uma cidade realmente Um inteligente. sonho, né? É um Um sonho, sonho. quase uma utopia, É, né? Mas é a utopia que nos move, na verdade. totalmente. Então, a cidade cognitiva é a cidade que permite que o cidadão ele se desenvolva melhor. Tenha a cognição, ou melhor dizendo, o conhecimento da cidade, como se locomover, como que interagir. E o futuro disso perpassa, claro, pela aceleração de uma inteligência artificial que melhora as possibilidades de um governo, do gestor público, resolver os problemas endêmicos da sua cidade. Saneamento básico, ruas esburacadas, iluminação precária, e agora chegando ao ponto da regenerativa, né? Total. De você melhor utilizar os recursos naturais, energia. Fala um pouco disso para nós, Só vou fazer um ganchinho aqui, né, quando a gente fala por de favor. cognição, porque eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito nos próximos 2 anos, no mínimo, no máximo, né, porque é urgente. Como que a gente vai manter ou melhorar a cognição da população, sendo que tá todo mundo transferindo o pensamento para inteligência artificial. Mas por isso que eu falei um sonho, né? Porque eu acho que a gente vai precisar entender em como que a gente vai colocar nesse processo da cidade inteligente, dentro ali da educação, dentro ali do desenvolvimento econômico, como que a gente vai realmente utilizar a inteligência artificial um modo que a gente não terceiriza o nosso raciocínio. Porque senão depois a gente vai virar ali um Fordismo, ninguém vai mais pensar, não vai ter mais o raciocínio crítico. E isso é o que tem maior potencialidade do ser humano, né? Então, acho que esse é só um gancho que eu acho que a gente ainda vai precisar evoluir do ponto de vista de evidências, de toda essa parte de cognição do uso da inteligência artificial e como que a gente vai usar ela beneficialmente e não para piorar o nosso raciocínio. Perfeito. Assim como as telas, né? Assim como as telas. Não à toa, hoje em dia, as pessoas estão falando para a gente deixar crianças menores de 3 anos sem telas. Isso é um grande problema da neurociência, inclusive, porque se você cria tantas facilidades para o ser humano, o seu córtex, né, o frontal, né, ele perde ali estímulos e desafios que são importantes para a sua plasticidade, para o seu desenvolvimento, né? Então você acaba entrando em uma zona de conforto em que você somente é um consumidor e não um produtor de informação, de conhecimento. Se a humanidade chegar nesse nível, quero crer que as máquinas dominarão. Aí é fácil, né? Mas... daí chegamos à distopia. Exato. Que também é um risco, né? É um grande risco. Mas sobre a regenerativa, acho que tem o ponto aqui de como que a gente vai avançar na inteligência artificial, que precisa de muitos recursos. Então, água, né? Então, agora a gente está num debate muito grande sobre data center, onde que a gente vai colocar os data centers, se aquela cidade que recebeu o data center ela vai ser afetada ou não. Também acho que tem uma cidade na Europa que está usando o calor do data center para aquecer a cidade no inverno. Ah, é verdade. Puxa. Então, acho que também tem isso, sabe? A gente vai precisar entender como que a gente vai usar a água num sentido de a água é um bem público. É um fator que a gente não pode vender. Então, como que a gente vai ter um data center que ele vai usar aquela inteligência, aquela água, como que a gente vai fazer com que ela se retroalimente, e ao invés de pegar a água daquele município, constantemente para aquele data center. Hoje em dia, eu até vi uma solução que existia, que eles colocaram na Itália, que era, eles pegaram uma base hidrelétrica que ia fechar ou estava fechada, e aí eles aproveitaram aquele local, foi uma empresa que, enfim, fez todas as parcerias, tudo mais, para reaproveitar aquela água que iria sair dali para o data center e para ela continuar dentro daquele fluxo. Então, como que a gente vai usar o que a gente já tem, para conseguir fomentar a tecnologia a um passo que ela não impacta o nosso meio ambiente. Porque não vai adiantar nada a gente ter 80 mil inteligências artificiais se faltar água. Porque, assim, não tem como fabricar água.
Até então a gente não descobriu ainda como fazer isso, né? Numa situação de seca, de escassez, que não é difícil acontecer, sazonalmente acontece no estado de São Paulo, né, no Brasil, enfim. O que acontece com o data center? Né? Plantado em um local, por exemplo, que cujo abastecimento para usar ar-condicionado data center vem ali das redes públicas de abastecimento de água da população. É de você pensar nisso, né? Eu não faço Já pensou? ideia. Para então. Todo mundo fica sem chat GPT porque Bom, não, né? Porque o ChatGPT tá fora, tá né? fora. Exatamente. Mas aí é um outro ponto, né? Porque a gente vai sempre colocar a gente num patamar inferior ao que é de fora. Então, acho que isso também entra na parte de soberania, né? Pois é. Então, Pois é. Quer dizer, é mais complicado a soberania do que parece. muito mais. Porque a soberania não é só sobre o dado, né? Quando as pessoas pensam, o pessoal fala, acho que é só nuvem. Uhum. E aí volta na parte do processo, que a gente precisa entender tudo que faz parte dentro da cadeia. Exatamente. E isso é praticamente uma multidisciplina, né? São várias disciplinas juntas. Exatamente. Multidisciplinar e aí do ponto de vista de política pública, política intersetorial que eu estava falando no começo. Então, temos diversos assuntos. Se a gente continuar aqui, a gente vai ficar mais 2 horas, pelo menos, e não vai estar esgotado todos os assuntos relacionados com soberania da IA, sobre todas as questões relacionadas com regulação da IA, que é tão importante, e sobre o uso no governo de tecnologias convergentes como inteligência artificial, e as outras que vão vir após e já estão vindo, né, com esse ritmo todo, que são a internet das coisas, você transformar o meio urbano em algo totalmente acessível, legível pelo cidadão, que permita que ele faça a sua incursão pelo ambiente público, pela cidade, de uma forma segura, natural e que melhore sua capacidade e sua qualidade de vida. Luciana, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua formação e sobre a Impact AI. Bom, sou formada em Relações Internacionais e dentro de Relações Internacionais eu descobri a parte de políticas públicas. Eu sempre quis trabalhar muito com essa parte de impacto e resolver problemas, e aí eu encontrei políticas públicas. Daí eu fiz um mestrado em políticas públicas no INSPER, me apaixonei. Eu acho que, assim, realmente o pessoal me liga muito com a inteligência artificial, mas é a política pública que me dá o conhecimento todo para implementar a inteligência artificial. E aí, enfim, fui trabalhar em terceiro setor, consultoria para setor público, trabalhei no setor público e dali eu olhei e falei, tá, acho que tem muita... Estava principalmente transformando o governo para mais data-driven, então uso para tomada de decisão utilizando dados, melhorando ali a formulação de políticas baseadas em evidências, traçando um plano de monitoramento das políticas públicas e também avaliação. E aí, nisso, eu vi uma oportunidade para a gente conseguir utilizar tecnologia. Já queria ter uma experiência fora e fui para a Itália para fazer um mestrado em inteligência artificial. E naquela época era 2022, então eu ainda não sabia se o que eu ia propor, inteligência artificial para o setor público, era uma loucura ou se era ali uma sacada. Quando eu falava para as pessoas, todo mundo meio que fazia uma cara meio feia, assim, de tipo, meu Deus, ou ela vai substituir a gente por máquinas, ou uma pessoa muito reaça. Eu já era uma pessoa que estava trazendo essa parte de dados e avaliação para o setor público, que já é um tema muito polêmico. E aí, nisso, eu fui para a Itália para, enfim, a entender como que funciona a inteligência artificial, quais são os limites e os riscos disso. E ao chegar lá, eu comecei a ver um outro universo que ninguém estava discutindo no Brasil, que era a parte de ética e de responsabilidade. E aí, para mim, eu vivia em 2 universos totalmente separados, porque eu continuava trabalhando remotamente para o Brasil, para o setor público, e enquanto isso, eu estudava inteligência artificial, via ética, toda essa questão, e falava, meu Deus, assim, 2 universos totalmente diferentes, que hoje eu acho que o Brasil já pegou o fôlego aí, já está muito nesse debate. Mas daí eu saí do setor público, fui trabalhar na ONU, fiquei um tempo trabalhando na ONU, e aí lá eu comecei a fazer treinamento conectando esses 2 universos, que era o meu objetivo, e daí surgiu a Impact AI, porque eu comecei a fazer vários treinamentos para várias agências da ONU, começou dentro da ONU, e aí depois, enfim, acabei indo para alguns microescritórios dentro da Itália, e voltei para casa, que eu acho que é onde eu amo, que é o setor público do Brasil,
para fazer esses treinamentos, consultoria e assessoria. E daí que nasceu a Impact AI, que está aí num soft opening, eu diria, mas que a gente vai lançar oficialmente agora no final de junho. Perfeito, perfeito. E conta um pouco, você estava falando ali nos bastidores sobre um produto que você ama, que é um sistema que usa inteligência artificial para a área educacional. O que é isso? Então, quando eu estava, 5 anos atrás, eu estava fazendo consultoria para uma secretaria de educação e eles não conseguiam saber, eles só tinham um número de evasão dos alunos no final, quando eles já tinham evadido. Daquela época, eu desenvolvi um Excel que era para a gente conseguir criar ali como se fosse um termômetro de quantas faltas aquele aluno tinha. Obviamente, tinha vários problemas na época de coleta, enfim, na questão dos processos tinha várias questões. Mas a ideia original era que a gente tivesse como se fosse um termômetro entre amarelo, laranja e vermelho do que a gente tinha de riscos de evasão. Então, até buscando das evidências de educação, e aí por isso que eu falo que para trabalhar com inteligência artificial no setor público, a gente precisa ter esse conhecimento de políticas públicas, a gente já tem algumas evidências que já mostram quando um aluno vai evadir. Então, se ele falta mais de 3 vezes, se a gente sabe que ele tem algum problema em casa, então já tem como a gente fazer esse monitoramento e fazer um forecast ali para saber se aquele aluno vai evadir. Então, essa ideia foi uma coisa que, lá ali no começo, a gente, 5, 6 anos atrás, era 2021, a gente nem ainda, eu não conhecia inteligência artificial, mas... Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, exatamente, foi pós-pandemia. Então, a gente teve muita evasão durante a pandemia. E foi o jeito que eu consegui ali, porque eu trazia muito essa parte do monitoramento, né, que é o foco do INSPER, é o monitoramento e avaliação de políticas públicas. E quando eu fui para o mestrado, pensando ali em soluções e tudo mais, do mesmo jeito que a gente consegue prever o comportamento no marketing do consumidor, a gente consegue também prever a evasão daquela criança. E se a gente consegue ver que o Rodolfo ali, da quinta... Eu estou adorando te usar como exemplo, Rodolfo. O Rodolfo, da quinta série, ele faltou 3 vezes seguidas, a gente já consegue entender, acionar para entender, tomar medidas para precaver essa evasão. Então, entender se ele está doente, se está com algum problema em casa, e já conseguir acionar e mostrar, obviamente, a gente também está falando de uma política intersetorial, medidas que a secretaria também vai precisar ter meios de acionar. Mas muitas vezes as secretarias elas têm esses meios, mas elas não têm o jeito de receber essa informação. Então, essa inteligência artificial ela vem muito nisso para conseguir mostrar qual que é o aluno que está correndo risco de evadir. E aí, tanto o gestor escolar, quanto o professor, quanto toda a rede daquela comunidade conseguem agir antes que ele evada. Porque uma vez que ele evade, é muito difícil puxar ele de novo. E aí a gente perde uma criança fora ali da educação. E você consegue articular daí informações, e claro, você precisa de uma política pública muito bem alinhada em secretarias que se conversam, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança Pública e da Educação, porque elas têm que se conversar. Sim, esse seria o sonho. Esse seria o sonho, né? Porque daí, dependendo da causa, você mobiliza uma equipe da Secretaria de Saúde, que já existe, né, para cuidado familiar, não é? Para mudar a sua rota ou incluir na sua programação em termos de emergência ou urgência a ida até aquele domicílio da família, da criança, para saber o que está acontecendo em termos de saúde ou até de segurança. Exato. Né? E também cruzar informações daquela família. Aí sim, é necessário que os dados que são sigilosos possam estar sendo compartilhados, se não os dados ou metadado, com essas outras secretarias, para que elas sejam alertadas sobre problemas e consigam se conciliar para resolver um episódio de... porque quero crer também que um episódio de evasão escolar, o problema não é só a evasão escolar. De repente, maus tratos, de repente é a violência doméstica de forma geral,
ou alguma coisa acontecendo de forma endêmica naquela região que aquela criança mora, que aquela família mora, que ainda está para acontecer. Então a gente entra uma outra questão, né, da cidade cognitiva, que ela antecipa os problemas. Ela não Que é a deixa. prevenção, É né? a Que a gente estava prevenção. conversando ali desde o começo. Obviamente, esse é o mundo que a gente quer chegar. Então, por enquanto, a gente está criando a estrutura que a gente precisa, que é ter o dado e mostrar, para daí os agentes públicos tomarem as futuras decisões. Quanto mais a gente conseguir aumentar o monitoramento, mais a gente vai conseguir entender por que aquilo está acontecendo. Mas se a gente não tem o dado e a gente não consegue prever o que vai acontecer, a gente não consegue prever ali que existe um risco, a gente não consegue, talvez, até criar mais evidências e agir antes de acontecer. Dizem que o futuro repete o passado. E se o passado está em dados registrados, e, e é um ouro porque as informações estão assim distribuídas por vários silos de informação dentro do governo. Vários governos, dentro do mesmo município, fora em outros municípios por onde aquela família, aquela pessoa passou ou morou, no estado, né? E na esfera da federação também hoje. Agora, se você junta tudo isso, você consegue descobrir de forma em rede daquela comunidade o que está acontecendo. Se a gente conseguisse ter tudo conectado, gente, o sonho de um formulador de políticas públicas. Existe um projeto dentro da IMA. A IMA ela trabalha com diversas ações, tanto na sustentação, essencialmente para o município de Campinas, através de seus parceiros também para outros municípios brasileiros e outros órgãos da federação e do estado, não só o estado de São Paulo, outros estados também. E a gente também está associado com diversos movimentos de inovação, que, claro, a gente estuda muito e a gente inova também, só que no governo você não pode errar. Né, tem aquela questão, é dinheiro público investido, então a gente tem respeito pelo erário e a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente vai implementar antes da gente tomar uma decisão. Com certeza. E a vida da população também, né? Exatamente, então, para tudo. Então, mesmo a nuvem, a gente tem que ter as convicções, ou então se cercar de várias questões legais e técnicas antes de a gente dar um próximo passo. Bom, mas dito isso, nós temos várias iniciativas de inteligência artificial e relacionadas com soberania também de inteligência artificial, de nuvem, de outros aspectos, que ainda estão latentes, ainda estão em processo de. Mas eu posso contar algumas aqui, por exemplo. A gente tem com os nossos parceiros, que, claro, são o Google, são a Oracle, por exemplo, a gente faz um papel muito importante da regulação deles. A gente, com os nossos contratos com os nossos clientes, a gente faz o anteparo, a gente faz uma camada adicional que protege o Estado, protege o governo em relação a todas essas questões que a gente está discutindo agora. Então a IMA lá é uma empresa de governo, mas antes disso ela é uma empresa feita por pessoas, por engenheiros. Então a gente consegue colocar toda uma camada de engenharia e de cuidados para poder amortecer qualquer problemas que possam ter. Não que a gente esteja imune de certos problemas, né? Mas a gente está sempre à frente antecipando esses problemas. Isso é muito bom. E a gente tem, por exemplo, uma iniciativa de inovação que é criar um ambiente totalmente descentralizado para você coletar dados e você unificar informações. Isso é um programa que já foi tema de outro podcast no passado, que é uma iniciativa que nasceu lá na Estônia, Finlândia, que é o X-Road. Já ouvi falar Estamos implementando o X-Road aqui, uma iniciativa da própria IMA, e que isso vai tomar uma importância muito grande ao longo do tempo, e que ele é simplesmente algo que vai revolucionar a questão de você consolidar informações, torná-las consistentes, limpas e possibilitar que você utilize esses dados de forma correta dentro de mecanismos de inteligência artificial. Perfeito, é isso acho que a gente quer em todos os municípios, né? A Estônia é um modelo. Eu, inclusive, tenho uma parceria com a Estônia Hub de ir com eles, junto com gestores públicos, para estar ali explicando também, enfim, junto como que a gente pode usar aquela inteligência artificial para o setor público. Está para lançar junto uma assessoria que vai ser antes da ida para a Estônia, para entender como que a gente traz isso para a escala do Brasil.
Porque muitas vezes quando a gente olha e fala, nossa, a Estônia, aquilo ali funciona perfeitamente. Eu já vi muita gente falar, isso funciona perfeitamente. Mas aí quando você traz para o Brasil, é diferente. Então é justamente fazer aquele mapeamento de processo e o diagnóstico antes, ir para a Estônia, Finlândia, para ver o X-Road funcionar, tudo aquilo maravilhoso, entender toda a interoperabilidade daquilo, e depois ali já entender como que é a dor, qual que é a dor que a gente vai atacar, como, e voltar e trazer para a escala. Que acho que isso hoje em dia é um dos maiores desafios das missões técnicas, né? Que a gente vê aquela Disney incrível, que para quem gosta de setor público é aquela coisa maravilhosa de interoperabilidade, dados, todos os sistemas que se conversam, a tomada de decisão totalmente conectada. Mas quando a gente traz para cá, isso é um desafio. Então, inclusive, eu quero muito ver, depois acompanhar de perto Campinas, Claro. porque eu acho que vai ser um case. E a gente precisa começar, inclusive, a falar mais sobre isso para motivar outros estados e municípios a fazerem isso também. Campinas está muito bem posicionada nessas questões e não por acaso a IMA, tanto quanto outros órgãos públicos ou privados em Campinas, CPQD, o CNEPEM, tem o Instituto Von Braun, tem vários institutos de pesquisa, as universidades todas, Unicamp, por exemplo. Então Campinas ela tem um capital humano de alto valor, vamos chamar assim, que se compara a Singapura, se compara a Estônia. Campinas se compara a Singapura em termos de tamanho e de complexidade urbanística até em alguns momentos. A Estônia menos complexidade urbanística e mais em tamanho populacional, né? E claro, ali são estados que são países, né? Cidades, né? Que são praticamente estados. E diferente de Campinas, que está regulada dentro de um estado de São Paulo, dentro da Federação Brasil, mas que ela tem similaridades e tem competências muito similares a esses que a gente já está citando. E, portanto, não vejo problema nenhum em a gente tentar alcançar Estônia, tentar alcançar o que Singapura também fez em seus países-estado. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Eu conversei aqui com a Luciana Mazelli. Ela é especialista em políticas públicas e inteligência artificial, cofundadora da Impact AI, e trouxe aqui para a gente, abrilhantou o nosso podcast com grandes informações a respeito de inteligência artificial e políticas públicas, que com certeza vai ser muito bem-vinda. Seja sempre bem-vinda aqui na IMA, ao PodCamp. Muito obrigada. É isso. Muito obrigado a todos pela audiência. Até a próxima.